A Academia Brasileira de Letras, no primeiro artigo do seu estatuto, a Academia foi fundada em 1897, diz exatamente o seguinte: compete à Academia Brasileira de Letras o cultivo da língua e da literatura nacional. Esta declaração é muito importante porque ela patenteia uma ideia central da Academia na sua fundação e é também uma ideia central que domina os literatos brasileiros no século XIX. Reparem que a Academia diz no seu artigo 1º o cultivo da língua e da literatura nacional. Reparem que o adjetivo nacional está a concordar somente com literatura, porque os fundadores da Academia achavam, continuando uma opinião corrente entre os autores brasileiros do século XIX, que a língua portuguesa era comum a Portugal e Brasil. De modo que a identidade brasileira estava na sua literatura, enquanto a língua era um instrumento de comunicação, um instrumento de realização profissional e artística comum a Portugal e Brasil. O texto do Acordo de 90 não fala de um vocabulário comum da chamada língua primária. O que o texto diz é que, depois que os signatários do Acordo de 90 trabalharam na unificação da ortografia, que essa unificação, na medida do possível e tão completa quanto possível, chegasse à unificação da nomenclatura técnica e científica. O vocabulário comum tem de ser o léxico comum a essas nações, mas não o significante. O Acordo Ortográfico de 90 fala apenas da unificação do significante, isto é, das formas com que as palavras são escritas. Agora, o significado, este será tarefa dos dicionários. Quer dizer, é preciso fazer uma diferença entre um vocabulário ortográfico, cuja preocupação está eminentemente voltada para a forma de grafar as palavras, e o léxico e o dicionário voltado para o significado das palavras. O que o espírito do acordo diz é que depois que as nações que têm a língua portuguesa como língua oficial fixarem o seu sistema de grafia, que esse esforço prossiga para, na medida do possível, chegar a uma unificação na nomenclatura técnica e científica. Uma unificação ortográfica definitiva é impossível, porque a realidade da língua é a língua falada. Então, se nós optarmos por atender à pronúncia, uma língua pode admitir variantes. Então, assim como os portugueses pronunciam Antônio e no Brasil pronunciamos Antônio, ou essas duas formas continuarão a ser usadas e escritas diferentemente,
Ou então adotaremos o seguinte, que nesses casos dos paroxítonos com vogais tônicas nasais, não seja assinalado o timbre da vogal, não é? Como nós temos, por exemplo, você pode dizer em português o plural de acordo. Você pode dizer, no Brasil nós usamos mais os acordos, e eu ouço sempre aqui em Portugal os acordos. Então, embora o Brasil diga acordos e Portugal diga acordos, nenhum dos dois países põe o circunflexo. Nem o português põe acento agudo em acordos, nem os brasileiros põem o circunflexo em acordos. Então, como isso pode acontecer, e acontece com as pronúncias acordos e acordos, nós poderemos, então, dizer que, no caso das vogais nasais, porque isso só ocorre com as vogais nasais, não haverá necessidade de acento. O português, por exemplo, pronuncia diretor. Os brasileiros pronunciam diretor. Os portugueses adotam como um critério para mostrar o timbre aberto, adotam escrever uma consoante não pronunciada, portanto, não articulada, em diretor, eles põem um C. O Brasil pronuncia diretor e não põe o C. Mas em nenhum dos dois lugares se usa um acento agudo ou um acento circunflexo. Poder-se-á, no futuro, dizer o seguinte, assim como os portugueses pronunciam acordos e o brasileiro pronuncia acordos, e nenhum dos dois indicará o timbre da vogal, a mesma coisa continuará com a diversidade de o Brasil usar Antônio e os portugueses usarem Antônio, e neste caso não haverá nenhuma marca de acento. Infelizmente ou felizmente, pela riqueza das nossas vogais, nós diferenciamos timbre aberto do timbre fechado.